Em 2014, comemorávamos a saída do Brasil do mapa da fome. Infelizmente, em 2018, a gente voltava a essa condição. Em 2020, já eram 19 milhões de pessoas passando fome no país. A situação ficou ainda mais grave com a pandemia de Covid-19. Quais são as razões que nos levaram a esse cenário? O país voltou para o mapa da fome. Isso é uma indignidade, uma injustiça social. O que nós temos é uma desconstrução institucional por opção política, claramente por opção política, e que ela traz uma série de consequências. Nós chegamos em 2021 com um nível de insegurança alimentar comparável ao de 2004. Só que aí nós temos uma diferença importante que é, em 2013, nós tivemos uma espécie de constatação dos efeitos de políticas sociais e de um modelo de políticas de proteção que foram adotadas naquele período, de 2004 até 2013. Em 2017 e 2018, já há uma indicação do aumento da insegurança alimentar. E ele chega em 2020, ela volta ao que era em 2004. Bom, o que aconteceu aí então, né? Nós não tínhamos pandemia. O fenômeno da inflação de alimentos já aconteceu em vários momentos aí do passado. O que eu julgo que há uma grande diferença de 2020 em relação aos outros anos é uma situação mais estrutural e de forma mais ampla. A evolução, o crescimento e a presença na magnitude que a soja tem hoje no Brasil, ela gerou estragos, ela gerou processos de mudanças muito significativos em relação ao deslocamento de culturas e a redução da área dessas culturas alimentares. Alimentos que são próprios e muito comuns na mesa do dia a dia do povo brasileiro, e aí tem o arroz, tem o feijão, tem a batata, tem a cebola, banana. São produtos que diminuíram a área produtiva nesses últimos 10 anos. Há um processo de desconstrução de sistemas alimentares em função do avanço das commodities, e a soja, junto com a questão da pastagem, junto com a questão da intensificação da produção de carnes, porque nós também estamos exportando mais carnes para a China, esses fatores têm gerado essas mudanças drásticas estruturais na nossa produção. O Brasil, ele é recorde na produção de grãos. E vai para onde os grãos? Alimenta quem esses grãos? Né? O Brasil, o ano passado, foi recorde, inclusive, de produção. E por que a gente tem uma população brasileira com tanta fome? Por que o Brasil voltou para o mapa da fome? A área cultivada com os alimentos que vão para o prato dos brasileiros vem diminuindo no Brasil. Essa área vem sendo cada vez mais ocupada por soja e pela criação de gado para exportação de carne. Assim, diminui a oferta de arroz, de feijão e o preço dos alimentos dispara. O plantio do arroz e o plantio do feijão, ele acontece exatamente no mesmo período da soja. Por isso que há uma concorrência. Como a soja tem muito mais liquidez, como tem um preço que é incomparável ao arroz e feijão, a troca, a substituição, ela é muito direta. E foi exatamente isso que aconteceu. O fato de ter deslocado, de ter substituído as áreas de arroz no Centro-Oeste, fez com que concentrasse ainda mais a produção
no sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul hoje sozinho produz 70% da produção nacional. Qualquer problema que houver no Rio Grande do Sul de estiagem no inverno e de não recomposição hídrica pode colocar o país numa suscetibilidade ainda maior, sem falar que também o fato de deslocar para o sul, isso tende a aumentar significativamente os preços de deslocamento, porque depois esse produto terá que ser distribuído por caminhões ou mesmo por cabotagem, por mar, para o Nordeste e para o Norte do país. Se você investe na agricultura, né, você pode ter territórios camponeses com soberania e segurança alimentar. Estou dizendo isso assim, porque aqui no território do Polo da Borborema, nessa pandemia, a gente viu quanto foi importante as feiras agroecológicas, a gente viu quanto foi importante as quitandas agroecológicas, são ponto fixo de venda de produtos da agricultura familiar, que vinha direto das famílias agricultoras que produzem para a cidade, num circuito pequeno, num circuito com muito menos risco de contaminação. Então, isso quer dizer que se você tem uma agricultura familiar, que ela seja apoiada, que ela seja também, né, prioridade no governo, a gente pode ter soberania e segurança alimentar, né, nos territórios. A gente pode ter uma agricultura familiar onde as pessoas tenham a condição de se alimentar com um produto mais saudável, né? Isso quer dizer saúde. A gente diz assim sempre, né, os agricultores e agricultoras, que a saúde ela entra pela boca, né? E de fato, se você consegue ter alimentos saudáveis, se você tem alimentos produzidos no seu território, né, adaptados ao clima do nosso território, que não precisa trazer insumos de fora para você produzir, você tem alimento mais barato, você tem alimento mais sadio disponível à população. Pensar a segurança alimentar e pensar a agroecologia é fundamental que a gente pense a vinculação com os territórios. Nos primeiros meses de 2021, a Fiocruz fez uma pesquisa que monitorou as mudanças dos hábitos alimentares dos brasileiros após o início da pandemia. A pesquisa mostrou que o consumo de frutas e verduras caiu, enquanto o consumo de alimentos ultraprocessados aumentou. Esse estudo vem mostrando que há uma redução do consumo de verdura, de frutas, do feijão durante a pandemia e um crescimento do consumo dos alimentos chamados ultraprocessados, que são formulações industriais. São verdadeiras incógnitas, porque eles deixam de identificar a matriz alimentar. Tal é a quantidade de substâncias químicas, de edulcorantes, corantes, o sabor artificial, esses produtos todos que nos afastam exatamente do sentido de alimento. E eles tendem a ser mais pobres em fibras, em minerais, como dizem vários estudos, né, de nutricionistas. Um país como o Brasil, tão rico em biodiversidade, tão rico nas suas identidades socioculturais, isso se perde quando nós falamos desses produtos ultraprocessados. Quando nós falamos de segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando de um direito dos povos. No Brasil, esse direito está inscrito na Constituição brasileira, no artigo 6º. E nós dizemos que, ao mesmo tempo que precisamos superar a fome, precisamos ter a garantia de uma alimentação adequada e saudável.
A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional fez um levantamento em mais de 2.000 domicílios nas 5 regiões do país, em áreas urbanas e rurais, em dezembro de 2020. Os resultados mostraram que, naquele momento, em mais de 55% dos lares brasileiros, as pessoas conviviam com a insegurança alimentar, um aumento de 54% desde 2018. São mais de 116,8 milhões de brasileiros sem acesso pleno e permanente a alimentos. É interessante observar que a insegurança alimentar grave, ela é mais elevada no meio rural do que no meio urbano. Indica uma contradição, o grande contraste que a agricultura brasileira vive. E confirma, portanto, essa ideia de que nós temos uma agricultura dinâmica com o agronegócio, exportador, etc. Esse agronegócio, na verdade, se desconectou do abastecimento alimentar da sua própria população. E isso dá base para se pensar qual, de fato, é a sustentabilidade de uma atividade agrícola, agropecuária, agroindustrial com essas características. Há 20 anos a gente já planta nesse mesmo solo, nesse mesmo local, né? E tem notado assim, cada vez vem melhorando mais o solo. Então a gente trabalha assim basicamente com a fertilidade do solo. E a gente põe, então, são palhas de arroz, estercos de animais compostados, né? E também uns biofertilizantes de caula que a gente faz, né? E também um manejo basicamente bastante manual, né? Até para ter essa diversidade, você pode ver que são mais em torno de umas 40 variedades de produtos, né? Faço parte do grupo gestor do arroz, né? É um grupo de 470 e poucas famílias hoje assentadas no estado do Rio Grande do Sul, a maior parte aqui da região de Porto Alegre, e nós trabalhamos com o arroz orgânico. A minha função hoje é produzir alimento saudável e comercializar nas feiras. Depois tem outros aspectos que a gente pode falar também, né, que foi o fato de termos uma mudança estrutural e uma desativação de políticas estratégicas com uma manutenção de estoques públicos não permite ou faz com que o Estado tenha um papel de inação, ou seja, não age, não atua, porque não tem capacidade para intervir no abastecimento alimentar, na regulação dos preços e do abastecimento, porque abdicou dos seus instrumentos e tem dito, inclusive, que não há interesse, não é política deste governo e que não voltará a fazer estoques públicos, porque isso é política do passado, porque isso está superado, porque isso não interessa. Eu vim parar no restaurante escola em 2003, porque se pensou na época que nós teríamos que ter um restaurante que não ficasse preocupado somente com a alimentação do aluno. Nós conseguimos, em algumas chamadas públicas, atingir 80% dos produtos da agricultura familiar. A gente tem que pensar na sustentabilidade, a gente tem que pensar que se hoje eu, como cidadã, não valorizar a pessoa que está lá no campo, os meus netos eles não vão ter esse alimento saudável de qualidade. Nós
temos a referência de um passado recente, dos anos recentes que antecederam o golpe de 2016, da criação e implementação de um conjunto importante de políticas públicas que foram, inclusive, criadas, aprimoradas e implementadas em diálogo e parceria com as organizações da sociedade civil, que participaram muito ativamente dos espaços democráticos de diálogo entre o Estado e a sociedade, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, a Senapo, que era a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o CONDRAF, que era o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, e muitos outros, né? E por meio dessas parcerias, desse diálogo e da vontade, né, do poder público, foram criadas políticas importantíssimas e muitas, e a gente pode trazer vários exemplos. Um deles é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que promove, de um lado, o apoio à agricultura familiar com a compra institucional dos produtos, né, da agricultura familiar, e na outra ponta, a doação desses alimentos, desses produtos da agricultura familiar, para instituições que trabalham com assistência social no atendimento a populações vulneráveis. Então, o mesmo programa que promove o fomento à produção e promove diretamente a segurança alimentar na outra ponta. Um outro exemplo são os programas de convivência com o semiárido, que conseguiram praticamente universalizar o acesso à água potável em toda a região semiárida e ampliar de forma significativa o acesso à água para a produção de alimentos. Outro exemplo são os programas de apoio aos bancos comunitários de sementes, que são importantíssimos para a promoção da autonomia dos agricultores familiares para a produção. Outro exemplo foi o próprio PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que passou a prever por lei que 30% do seu orçamento, do orçamento federal do programa, destinado à compra de alimentos, tinha que se dirigir diretamente à compra de produtos da agricultura familiar. Esses programas, no seu conjunto, tiveram impactos importantíssimos no Brasil e, como um dos seus resultados mais importantes, principais, tirar o Brasil do mapa da fome. E o que aconteceu de lá para cá? Esses espaços de diálogo entre o Estado e a sociedade civil foram desmontados. Esse foi o primeiro ato do presidente, quando tomou posse, foi extinguir o CONSEA e quase todos os outros conselhos e espaços de participação democrática. E as políticas de combate à desigualdade social, de apoio à agricultura familiar e de combate à fome, vêm sendo sistematicamente desmontadas e tendo os seus orçamentos esvaziados. E hoje estou com 53 anos e continuo na roça produzindo, como vocês estão vendo aqui, a nossa roça diversificada, né? A nossa fartura, a nossa segurança alimentar sempre foi construído pela nossa mão. Eu acho que essa é a grande riqueza da agricultura familiar e de quem está no campo. E também eu acredito que a satisfação de quem se alimenta com o produto da agricultura familiar, com os legumes, com os feijão, com as batatas, as frutas, né, dá a nossa sobrevivência, né, e a nossa resistência de ter saúde, força. E assim que diga o povo nordestino, né, porque somos muito mais raiz na terra e raiz no bucho. Né? A gente tem um desfalco, né? Ou seja, nós tivemos uma crise anterior à pandemia, que foi a retirada de muitas políticas públicas, como o PAA, né? O PNAE, tantos produtos que se vendia para a creche, para os hospitais, para o Fome Zero do governo, né? E essas políticas acabou sendo retiradas. Então, assim, a gente estava apenas vendendo nas feiras livres, e no caso a gente nas feiras agroecológicas. Então, quando chega essa pandemia, a gente tem
um problema muito sério, né, com relação à baixa muito grande. Nós tivemos... eu aqui mesmo tive muito feijão que teve que secar, o feijão macaça, porque a feirinha tivemos que se resguardar. Na ausência da ação do poder público, as famílias, as comunidades, os movimentos começarem a organizar ações para fazer o que tiver ao seu alcance no sentido de aliviar o sofrimento das outras pessoas. A outra dimensão, o outro elemento, tão ou mais importante, é criar referências de ações positivas que têm efeitos positivos, impactos importantes e que podem ser desenvolvidos. Com a chegada da pandemia no Brasil, o agravamento da situação de fome era uma tragédia anunciada. O que essas organizações, os movimentos fizeram, na verdade, foi se antecipar e começar a desenvolver ações piloto. E houve ações importantíssimas. O MST, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, só o MST, no ano de 2020, organizou a doação de mais de quase 4 mil toneladas de alimentos no Brasil e mais 700 mil marmitas solidárias. O MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, doou mais de 1.000 toneladas de alimentos, beneficiando diretamente mais de 31 mil famílias. Essas são ações de grande vulto, mas assim como essas, aconteceram centenas de outras ações nos territórios organizadas pelas organizações, pelos grupos locais. Algumas com apoio institucional e outras não. Então a gente tem um outro exemplo, as redes territoriais de agroecologia que fazem parte do programa Ecoforte. Elas tiveram um apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil e foram 48 redes envolvidas numa iniciativa que organizou a doação de mais de 2.600 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 65 mil famílias. Então foram ações muito importantes, todas elas, é importante dizer, foram doações de alimentos agroecológicos, ou seja, comida de verdade, né, que é importante para garantir a saúde das pessoas, especialmente num momento de crise de saúde pública, né? Mas é importante a gente ter claro o seguinte, embora essas ações tenham um impacto direto muito importante, aliviando concretamente a fome e o sofrimento de milhares de pessoas no Brasil inteiro, elas não dão conta de enfrentar os problemas na dimensão que a gente vive hoje no Brasil. Então, quando você tem um gestor, quando você tem uma gestão, né, que consegue ver que a agricultura familiar, ela te dá saúde, soberania e segurança alimentar, né, que ela não é um investimento que não dá retorno para a sociedade, é mentira, porque produtos saudáveis também é saúde. Você tem uma população mais saudável, você tem menos gasto com saúde, né? Então eu acho que todas essas questões têm muito a ver com a forma organizativa e o papel dos agricultores organizados em redes para fortalecer esses programas. Nós, da sociedade civil organizada, temos muita experiência, né? Então, como é que os gestores podem olhar para as políticas que a sociedade está construindo e fazer delas chegar a todas as pessoas, chegar a mais pessoas? Eu acho que esse é sempre o desejo, né, da gente que está aqui construindo, organizando, né, e fazendo a agricultura familiar ser forte.